poder, né, mostrando que o socialismo, o comunismo, ele tá aliado ao próprio nazismo, né? É uma série de coisas, né? Então, se a pessoa não entender essa sutileza, ela vai ser levada por eles em dois blocos de concorrência agora na sociedade. Um vai acreditar que Bill Gates e todos eles são do bem, né? Que ele sempre esteve preocupado com o povo, que ele está para a espada Excalibur desse objeto, né? E vão começar a fazer aliança, dando garantias para que se estabeleça o comunismo e o socialismo mundial e o anticristo, tá? Ou seja, as startups, e não realmente reforme um povo, que é trabalho sim estreito, tá? Mas cabe a escolha agora de vocês, realmente para um futuro com todas as verdades e a tecnologia distribuída para todos, tá? Não há patentes, não há, porque o objeto é arqueológico e é de todos, beleza? Né? Então a gente tem um Estado organizado, e olha, agora o povo ficou apavorado, né? Como isso? Um povo que eu da ordem construo ignorante com os meus guardas do muro. Não, é para construir um povo firme e forte. Porque amanhã, fulano, você morre e esse firme e forte vai entrar no seu lugar. Entende? Então, aí não, mas aí o que acontece? Eles criam uma linhagem e não distribuem a verdade para todos. A gente não tem crianças nascendo com a verdade, e essas são as reclamações de Freud. Tá? O que Bill Gates, David Icke, David Icke, Nassim Haramein, desde 2011, desde antes de 2011 da revelação, dentro das academias não trazem, tá? Agora que a revelação tá aí, o bicho pegou, agora o que acontece? É o jogo, né? Então, se ele se mostra a favor, esse grupo se mostra a favor da revelação, para aqueles que querem o caixa 2, né, de um caminho espiritual, seja no cristianismo, seja no luteranismo, que é falseado pelos calvinistas do muro ainda hoje, seja nas áreas herméticas de Wicca, seja onde for, o que a gente vai ter? A gente vai ter então agora dois nichos construídos. Ah, esse grau, olha quem que tá defendendo o grau. É esse povo aí que tá a favor das guerras, que é dono da bufunfa, que tá nessa ordem mundial, estão defendendo o objeto arqueológico para uma nova ordem, e eu que sou aqui da cristandade, né, vou chamar ele de demônio. Entende? Então vai levar os fracos e malogrados que realmente não entendem o caminho espiritual com o objeto. Porque não leem Descartes, não leem os problemas teológicos, e os teólogos vão alimentar isso, porque eles são também relacionados, por causa da reforma dos calvinistas do muro, com esse poder, porque garante o caixa 2, dar dinheiro à arca. Tá? O dar dinheiro à arca é reclamado por Zacarias na Bíblia. Entendam de uma vez isso. Então esse é um jogo. O outro jogo é o nego lá da área da ciência, viu, doutor? Falar assim, pô, meu, o cara é legal, ó, lá da startup, eu vou me aliar ao Bill Gates, por exemplo, que tá falando isso, a Europa, que tá falando desse jeito. Então a gente vai fazer as fronteiras, vai se aliar, e aí você deu para as fronteiras, para quem se aliou, e você se aliando junto, está em Daniel 11, isso, você está dando o quê? A garantia de se instaurar aquilo que está em Nostradamus, que é uma tetrarquia que vai acontecer daqui a pouco, daqui uns 5, 6 anos, que é junto com o exército que vai se levantar do anticristo. O que é o anticristo, gente? Aqui o Elton tá falando, como faço que ver tudo isso novamente? Depois você me diz, tá? Depois eu falo, Elton, contigo. Ó, presta atenção, entenderam? Então até aqui, o que é então o anticristo? Eu sou anti o Cristo, eu sou anti o cristogramo. Na verdade, o Cristo que se tornou o cristogramo e criou uma oligarquia, que é um império de reis, que o quinto império de Portugal, corruptor desde a revelação de 2011, com a prostituta Lancastre, da relação com a jarrateira de ordem de Marisa atual, veio então plantando e impedindo para que eu trouxesse a vocês toda essa realidade do objeto na ciência,
primeiro provar na ciência, pra gente provar na espiritualidade, tá? Que é o que eu tô fazendo e vou continuar fazendo. E tô pedindo, por favor, ajuda também de vocês. Eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio para poder trazer isso para as áreas de neurologia, tá? Para poder organizar e para que vocês tenham esse conteúdo de forma facilitada, né? Para que eu traga de forma mais fácil. Mas ninguém cria as coisas metodologicamente tudo sozinha, tá? Então eu tô precisando mesmo de um projeto que eu já pedi, que apoie e tudo mais. Então provar o objeto na ciência, né? E automaticamente provar sim o objeto nos problemas da teologia, tá bom? E de uma metafísica falseada, atual, que carrega aí as teorias das cordas, dizendo que basta você pensar, desejar, que você vai ter a coisa, né? O que contraria o próprio manuscrito bíblico da defesa para quem realmente leu todo. Então precisa se levantar essas pessoas de resistência? Claro que sim, porque senão o cavalo amarelo, o Apocalipse, tinha poder de levar a quarta parte. Entendam de vez. O que eu tô mostrando é assim, o nosso mundo hoje, ele é um grande tabuleiro de peças brancas e peças negras. Só que essas peças brancas e negras dos dois polos do jogo estão unidos, certo? Estão juntos, aliados, fazendo um jogo para os seus próprios empreendimentos, tá? E aprisionaram a rainha do jogo, que traz a matemática desse jogo, entende? Então é isso que tem que se entender agora, que através do entendimento desse objeto, Doutos, se forma diferente. É claro que é guerra e eu não vou ficar participando desses frontes, né? Tipo, nem tem como, né? Porque, né? Sei lá, né? Guerra é guerra, né? Mas é uma guerra assimétrica, entende? Mas eu preciso revelar, eu preciso trazer, mas trazer para os maiores e menores, porque o maior que achar que isso daqui não pode vir para o menor, então ele é desses do Bill Gates, né? Por quê? Porque conforme 2011, quando eu entrei em contato com toda a maçonaria aqui do Brasil e veio um maçom colaborar, levou a minha obra revelando o objeto, logo em 2011, no final de 2011, para o Vaticano, para um PhD dentro do Vaticano, e aí deu 4 meses, trocaram o Papa era argentino, que corrobora também com as profecias, a Argentina e Portugal se aliando contra o objeto, nessa ordem imperial, né? Então o que acontece? Na época até pedi ajuda e tudo mais, vem então camuflando a verdade do objeto. Eu não consigo trazer de forma eficiente, ou seja, só fica entre eles, que são os guardas do muro, aprisionando a verdade do objeto. Por quê? Para que o jogo lenista anarquista deles, desse tabuleiro, seja bem jogado, né? Levando sempre um povo a não entender o objeto e ser místico, fraco, malogrado, aonde dentro desse organon, né, da maçonaria, eles falam que aqueles que não participam da maçonaria é do que me deram isso, tá? São os bocas inúteis, eles chamam de bocas inúteis, mas que servem para o jogo dele. Então, quanto mais povo fraco e malogrado, mais se manobra o jogo. Só que assim, ó, o que sai dali é assim, eu não tô falando diretamente, vocês sabem que as lojas estão uma zona, né? Porque um sai numa linhagem mística, o outro sai numa outra linhagem, o outro não sei o quê, e cada um vai defendendo aí o que acredita e todos defendendo pela mesma ordem que é, de uma forma geral e mundial, ocultadora desse objeto, que não é de hoje. Não é de hoje, olha lá, o Juliano Célio. Você diz tanto da maçonaria, sendo que tudo de fato que acontece no mundo e todo plano secreto, olha aí, agora vai... começou a briga. Não, ó, Juliano, é assim. Eu sempre, desde a revelação, falei que a Rosa Cruz é o vômito da maçonaria hoje, tá? Mas por quê? Porque a Rosa Cruz, ela também traz esse problema do grande místico. Mas, durante o percurso, né, existe, por exemplo, como existe também dentro das áreas da igreja, vamos dizer assim, do luteranismo, existem os, né, os que não são corruptores. Então, por exemplo, eu não estou falando, por exemplo, nem todo maçom é corruptor.
Entende? Que, por sinal, essa revelação veio para casa, conforme Padre Vieira. Ó, Padre Vieira é um cristão. E ele não é corruptor, ele é da clássica, e ele é um cristão. E o cristianismo, ele vem sendo, por Constantinopla e o Império Bizantino fragmentado, desde o levantamento da grande prostituta, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, ele vem sendo corrompido, ele vem ocultando o objeto. E Padre Vieira é um cristão. E ele revela com o objeto, como clássico, que ela veio varrer a casa na história do futuro. E ele reclama dos portugueses, que é essa primeira casa que está na revelação. Então a gente vai ter na Rosa Cruz também o lado do bem, né? Não é todo mundo que está na roça, entende? Mas o que a gente tem como alerta, gente? Fuja desse norte. Entendendo que o sistema cristão ele está corrompido, fuja desse norte. Entendendo, doutos, que a área da ciência está corrompida, fuja desse norte. Pensem com o verdadeiro compasso e realmente que tipo, né, de alianças devem ser feitas, tá? Isso é importante, porque a verdadeira aliança, eu já adianto, a verdadeira aliança com esse objeto é a aliança que não deixa o povo inculto, que traz ao povo, seja maior, que é regra, seja menor, que é regra, a verdade desse objeto, tá? Na área da psicanálise, o que a gente tem pra... Olha só que sacanagem esse vídeo que liberaram, tá? Mostra Bill Gates a favor da psicanálise de Freud. E Bill Gates é um corruptor da ordem do objeto. Então agora vai confundir o povo. Um monte de fraco e malogrado vai falar que um objeto é do demônio. E os caras vão se aproveitar. E um monte de douto vai se aliar a essa corja, tá? Aí que tá, e vão deixar na mão deles de novo, porque essa é a estratégia. Ah, eles são grandes, eles reformam, e eu fico só esperando. Que foi o que aconteceu em 2011, gente, tá? Tipo, eu me prontifiquei dessa forma. Eu acreditei na profecia, aí veio, me cercaram, e não sei o que. Aí isso tinha que se cumprir. Aí eu falei, então graças a Deus eles estão aí, entenderam o objeto, então eles resolvem nada, tá? E ao contrário, ainda estavam literalmente homeopaticamente me matando, tá? Meu filho foi agredido 2 vezes em rede pública, tá? Se não fosse eu pedir socorro, tá? O que aconteceu há pouco tempo, entende? Eu ainda continuo, agora eu não sei nem porquê. Parou os ataques aqui internos, eu tô conseguindo trazer e organizar para vocês o objeto, né? Graças a Deus. E com bastante sacrifício, mas eu preciso de ajuda também. Eu trabalho aqui, ó, hoje é domingo, hoje acordei 8 horas, às vezes domingo eu acordo mais tarde. Mas oizinho, Feira, eu trabalho aqui, ó, ontem no objeto ontem eu fiquei até às 11 horas, porque durante a semana eu fiquei até das 8 a 1 hora da manhã com o objeto. Por quê? Porque eu queria chegar nessa relação. Eu achei a topografia, eu achei o mapa e agora eu preciso, de forma em cordas, tá aqui, ó, organizar esses valores, né? Porque é um valor dinâmico, porque se alia 20 que vai para 30, cria um triângulo, vai para 40. Aí tem todo um manifesto, tem uma linguagem qualitativa e quantitativa da Academia de Pitágoras, que não é místico, tá? De uma leitura arqueológica, certo? E que não é essa cabalá de cores de Nassim Haramein. E aí o que a gente começa? A gente começa a mapear o sistema topográfico. Aqui, por exemplo, eu achava que eu não tinha certeza ainda, presta atenção. Há uma semana atrás, nesse mapeamento, eu não tinha certeza se aqui era o VTA ou se era aqui o VTA, né? Na verdade aqui, se era aqui o VTA ou se era aqui o VTA. E aqui eu achava que era o lugar da hipófise, aqui, sabe? E na verdade, conforme eu fui organizando, sem parar, ralando, eu finalmente consegui mapear o sistema límbico com os números, tá? Eu vou dar uma ideia para vocês entenderem. Por exemplo, Buiman, alguma coisa assim, ele mapeou o núcleo ecumênicos
essa região, se eu não me engano, é o núcleo acumênicos, como valor 34, porque é o codex que eu falo. Eu já falei desse codex para vocês. O valor 34 tá aqui, ó, e é exatamente... SMTP, luto e depressão. A informação do luto deixa o meu núcleo accumen cheio de resíduos do dia, de forma a tamponar o teste da realidade, o nervo e o canal da percepção externa, sendo que eu começo só a viver a percepção interna dessa inervação junto com a ativação da amígdala e do shell aqui do núcleo accumbens. Como o canal TR está baixo, então o caminho, né, da amígdala não funciona muito. Eu não me torno tão ativo, porque o AC+, que eu chamo, não vai trazer atividade. Essa função, então, abre a porta da dopamina. Só que eu não tenho dopamina, porque eu estou tamponada aqui no núcleo accumbens. Então, a porta da pineal com o cerebelo ativa a melatonina, o sono, a depressão. E por isso que, acordada, eu me torno apática.